E é muito legal esse momento de criação que tá acontecendo agora. Então, assim, as coisas não estão prontas. Então é muito interessante tu estar entendendo o que tá acontecendo. E tá envolvido num negócio que vai ser muito positivo pro futuro, né? Tu vai estar na história da função ali. Mesmo como espectador, tu poder ir vendo assim, porque a comunicação tem muita informação, tem muito... É uma evolução, né? Tu tá participando, tu tá... É isso aí. Estamos, né? Porque a informação tem, os processos estão aí. E, mas eu não gosto de... Cara, isso vai te tocar. Fala galera do Threadcast, bem-vindos mais uma vez ao canal, sempre satisfação estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre câmbio, né, e facilitações de operações aqui. Sou o Matheus, mais conhecido como ADEJ aqui na Salf, analista de sistema e negócio. Comigo tá aqui a Lu, né? Eu me chamo Luciana, sou líder técnico aqui na Salf. E hoje a nossa convidada, a Lia. Isso aí, Lia, prazer, obrigado por estar aqui com a gente conversando um pouquinho. Te apresento um pouquinho pro pessoal, Lia, fica à vontade. Só pra comentar quem é, de onde veio, o que trabalha, fica à vontade. Pode ser. Obrigada pelo convite, obrigada por me receberem. Então, eu sou a Lia, eu trabalho na área financeira faz mais de 20 anos, principalmente com câmbio. Comecei em banco na época com Banpóstolo, fui passando pela Itânica Petroquímica, Gerdau, Santander, Topázio, que a gente falou, né? Um pouquinho antes, Depois do Topázio fui para a UCent, foi adquirida pelo Banco Inter, SafePag, e comecei ontem numa fintech chamada Neon. Olha aí, que massa. Desenvolvimento de negócios para América Latina. Olha só. Bom, é o que a gente vai falar bastante hoje, né? Vai acabar chegando no ponto aí um pouquinho desse assunto também. Pô, legal, que bom. Prazer estar aqui, legal estar aqui com a gente. Fomos colegas de Topázio à distância, mas fomos, né? Em algum período a gente passou lá por dentro. Como todo mundo sabe, o costume é a Luciana faz as perguntas sérias e eu fico aqui Sou o Louro José da Lu, né? Já disseram que eu sou o Louro José da Lu. Então, Lu, à vontade, segue o baile aí que eu vou tomar um cafezinho. E vamos iniciando então com uma pergunta assim para as pessoas também entenderem um pouquinho o que é o câmbio, as inovações que vêm do Banco Central, como a tecnologia também influencia nisso, simplificando mais um contexto assim, para quem não entendeu ou não sabe ou tem dúvidas, né? Isso aí. Eu acho que assim, o legal é lembrar que o Banco Central, ele, em alguns pontos, é quem puxa a mudança, em outros ele observa o que vai estar acontecendo e atende regulando. No caso da regulamentação de câmbio, ele foi mais atendendo ao que já existia, então já existia um movimento muito forte de digitalização. A gente pode falar tanto da assinatura de contratos de câmbio, a gente pode falar da parte de pagamentos massificados. O que ele fez que foi muito importante, as normas elas foram sendo construídas de uma forma não linear. Então tinha regulação de mais de 100 anos que ainda estava ativa. Então toda vez que eu ia fazer uma operação, o emaranhado ele era bastante complexo, né? Então acabava dificultando o que podia ser fácil. Era muito mais complexo tu navegar dentro do que podia ser feito, o que não podia ser feito. E quando a gente está falando de inovação ou de mudanças ou até de tecnologia, muito vem em como atender a regra, qual é a regra, por que ela é assim, o que vale, né? E acaba tendo uma disparidade quando tu vai pensar nos novos entrantes que não necessariamente vão ter a cancha de interpretação. E o cara que sabe interpretar não entende dessa nova tecnologia. Então tu acaba tendo um espaço ali no meio muito difícil de superar. E o que o Banco Central fez? Ele fez na verdade, ele conseguiu implementar algo do qual ele já vinha trabalhando há alguns anos. Já tinha pelo menos 5 anos que se falava do marco regulatório. Então ele conseguiu passar uma lei e meio que dar uma limpada no canvas. Então a parte mais legal dessa lei, eu até... À vontade. Eu botei um número aqui pra mim mesmo, porque senão eu ia esquecer. Claro. Que é a 14286. A parte mais legal de olhar a 14286 não é nem a lei em si. Olha a última e tudo que foi revogado. Acho que tem umas 2 páginas de coisas revogadas. Olha. E quando ele revoga, ele coloca a data da lei, né? Então tu vê assim, a idade dos itens que estavam sendo renovados. E essa revogação dá um respiro, né? Para facilitar o entendimento das regras. E entendendo elas, tu consegue melhor
movimentar os produtos Sim. para que eles estejam compliant, né? Para que eles Entendi. estejam funcionais. Sim. Então ele passou essa lei, que foi assim, super emocionante, acho que foi até dia 27 de dezembro, 28 de dezembro, foi assim, finaleira, assim, Finaleira de ano. não vai de novo, e foi, né? Nós Sim. acordamos com o negócio complicado. Sim. E na sequência ele já passou assim a trabalhar com bastante afinco nos detalhes, porque a lei ela é só tipo o mapa, né? Depois Sim. tu tem que ter os guiazinhos das resoluções, dando mais indicações do que pode ser feito e por aí vai. Então ele teve um período de basicamente um ano com muita interação com as entidades de classe, com os participantes de alguma forma, consultas públicas e por aí vai. Desse trabalho ele lançou a resolução 277, 278, 280, 81 e 82, que entraram em vigor agora no início desse ano. E a gente teve agora uma resolução que saiu, que foi a 33 alguma coisa, 337. Foi publicada faz umas 2 semanas, já ainda melhorando o que ele lançou em janeiro. E todos esses movimentos que ele vem fazendo são uma forma de tentar deixar mais claro Sim. o que dá, o que não dá. E essa clareza ajuda muito os novos entrantes. Não só ajuda os que já estão e tem essa responsabilidade de estar atendendo todo aquele emaranhado. Então, quanto mais simples é, mais fácil é de atender, mais fácil é de tu codar. Sim, sim. Então, não só ajuda os que estavam, ajuda os novos entrantes e dessa forma fomenta. Porque o que é desconhecido acaba sendo assustador. Então, afasta os participantes, afasta a própria população de estar usufruindo de coisas pelo caminho correto, porque tem tanta coisa naqueles termos e condições, é tanto detalhe e isso e aquilo, que eu peço meu primo que ele faz. Sim. E sei lá de que forma foi feito aquilo. Então, o que o Bacen vem fazendo na parte de câmbio, e que não é pouca coisa, é extremamente intenso e complexo, e exige muito até dos profissionais para se manterem atualizados, é essa questão de facilitar a Bíblia, né? Então, diminuir a quantidade de apêndices, deixar assim mais centralizado e mais bonitinho. Clarificar, né? Deixar limpo. Acho que esse é o ponto, né? Esclarecer melhor, né? Porque o pessoal vai começando a ler, vamos pensar, ele falou, dando exemplo da Bíblia, né? Pensando a ler um monte de folha, não, vamos... O Velho Testamento novo, onde é que eu tô? Vamos pontualmente. Exatamente. Então, simplificando, exatamente. Vai clareando as coisas e, como ela falou, até para nossa implementação, falando sistemicamente aqui depois, para estar claro cada regra, né? Cada ponto de desenvolvimento, né? E assim, a gente não pode... Vamos lá, eu tô falando que eu comecei numa empresa agora, né? Quando tu chega numa empresa, o que acontece? Pode até ter um manual, boas vendas, tu senta do lado de alguém e essa pessoa te explica. Clássico. É um clássico. E não importa, empresa de tecnologia, de pagamento, tu senta do lado de alguém e essa pessoa te explica. Então, essa questão de processos e por que a gente tem essa regra e por aí vai, ela é muito difícil de digerir, porque ela vai sempre estar... vai ser passada através do prisma de quem recebeu com as... Normalmente, as coisas ficam mais complicadas para algumas coisas, porque tu não tá bebendo da fonte. Tá pegando o que alguém disse, que alguém fez, que tinha aquele detalhe por causa de um sistema antigo, de um legado. Nossa, legado. Então, e esse ponto agora da 337, com certeza vai ter um impacto gigante na parte de tecnologia, porque o que ele fez... quando tu vai fazer uma operação de câmbio, tem a classificação, tem as naturezas. E nome é algo muito importante. O nome que tu dá para algo traz um peso. Traz um peso de custo fiscal, documentação, o que vai ser necessário, o que não vai ser, qual o processo de quem vai ser. Então, nome é algo super pesado. E ele foi lá agora, nessa última, e passou a régua, excluindo várias naturezas que existiam, reduzindo para que fique mais fácil. Mas vamos lá, vai ter um sistema, esse sistema tu vai ter que fazer um guarda-chuva, né? Exatamente. Então esse depara, ele vai ser bastante intenso. Ele não é tão cruel, tá? Ele fez isso, deu um prazo para adequação, que não é mesmo assim, amanhã tá valendo. Mas mesmo assim. Mas isso vai fazer com que, vamos lá, a gente tá falando de PO, então tu tinha lá um roadmap lindo, maravilhoso,
Então, meu amor, agora põe ali no meio um item bem assim, central, né? Uma setinha. Sim. Aqui vai ser o depara. Que a gente tem que fazer com que as coisas funcionem. Tem que treinar as pessoas e tudo mais para que haja funcionalidade. Mas é muito importante entender o porquê. E esse porquê é reduzir a complexidade do ecossistema como um todo com regras mais amigáveis. Então, nesse ponto, o que eu vejo do Bacen pro câmbio, ele vem muito mais como um Big Brother, assim, observando. Então ele observa, faz alguns ajustes, do que puxando. É diferente, por exemplo, no Pix, né? Sim. Ele Botou. puxou. E ele foi lançado um material, faz acho que uns 2 dias, sobre Pix, né? O do próprio Bacen, olhando o que foi o 2021 e 2022 do Pix, falando números, fazendo uma retrospectiva muito legal, um material muito completo. E que a gente vai colocar depois pra todo mundo ver. Boa. Isso é importante, Colocar porque... o link. Tipo, porque isso por mais que a gente esteja aqui falando, vai ficar gravado e vocês vão ver, porque você sabe que a gente tá gravando, a gente não precisa nem esconder isso, né? Vai ficar aqui, pode ficar repetindo lá no YouTube e tal, mas é legal colocar esses links depois, a gente gosta de fazer isso nos descritivos ali. Porque esses pontos é importante saber, até quando tu falou, o que caiu fora, né? O que tá sendo substituído, o que vai ter que entender para se depara, daqui a pouco tem um peão no meio do caminho que pegou aqui o Vitor. Cara, você é obrigado agora a ver isso aí, nem sabia. Daqui a pouco acontece, né? Tá no meio do processo. Assim, ainda não chegou nele, talvez, né? Porque tem um tempo, Sim, até o pessoal de câmbio. também de tem cor, isso, tal, exatamente. Né? Então, superintendente, vai pra compliance. Né? Traz a Lu que manja do legado lá, porque ela vai ter que entender como é que tava no legado e fazer o depara. Legado. Então, é isso aí. Não, legado chega não. Controle estatístico, depois era de marketing, quer saber o que tá acontecendo, sumiu a operação. Não sumiu, agora ela se chama... De outro nome. De outro nome. Mas é interessante saber disso no sentido desse afunilamento de dados, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, tu tinha que ser 15 nomenclaturas. Não, assim, tô dando um número... 400, tô dando um exemplo bem baixinho, assim. Foi pra 100 e pouco, É, até agora imagina. foi pra, sei lá, 70. Imagina. O troço vai fazendo assim, né? Então, tipo, exatamente, mais de 100, simplesmente tu vira E fora o teu entendimento dessas. Putz. Tu tava entre essas 400 e agora, em qual que eu vou me classificar ali? Que compreende as outras, Exato. sei lá, 30 que eu tinha antes ali e tal, né? Que agora essa daqui atende 30. Exato. Isso vai ser... Vai não, tá sendo já, né? Completamente... Mas eu acho que, facilite. ao mesmo tempo, eu tenho uma grande admiração pelo Banco Central, num ponto, em vários, né, mas acho que tem um ponto muito específico que ele é sempre disponível. Sim. Então, tu tá na dúvida da classificação, eles ajudam. Sim. Mas, claro, pega os dados, os fatos, não é pai, né? Ele é regulador. Sim. Mas ele é disponível para também estar apoiando, ele entende o quanto Sim. que isso impacta. E consegue, de alguma forma, fomentar com que o mercado funcione bem. E tem identidade de classe também, né? Então, normalmente, são poucas instituições autorizadas a operar câmbio no Brasil, não são tantas. Sim. Elas vão fazer parte de alguma entidade de classe, seja a Abracan, seja a Febraban, e as outras siglas que tem por aí. Sim. Essas entidades de classe fazem estudos dessas normativas e ajudam também nesse apoio. Então, há uma cooperação muito forte. Eu adiciono um comentário nisso, né? Tipo, quando eu trabalhei no Topaz lá, que a gente tava falando, né? Foi um tempinho atrás já. Mas foi onde eu me envolvi mais com a área financeira, da qual eu tive que entender mais sobre resolutivas do Bacen, que a gente tinha algumas regras, tinha que validar os XMLs, aquele que fazia o contato e tudo mais. O que era legal naquele período, falando isso da disponibilidade do banco, né, do Banco Central, é que eu me lembro que na época a liderança lá falou assim, cara, a gente precisa entender um pouco melhor dessa mudança. Eles fizeram contato com o Bacen e a gente foi fazer um curso, os caras deram 2 dias para instruir o pessoal do time, tipo, de graça. Sabe? Então, tipo, a gente foi ali no Banco Central, foi muito legal, assim, teve ali, a gente foi no centro de Porto Alegre ali, e então, tava lá, o time da TI, pra mim aquilo foi um vislumbre, assim, tipo, porra, que legal, sabe? Tô tendo um curso legal de graça do próprio Banco Central aqui. Com o Banco Central. E com o Banco Central, então é bem isso, a disponibilidade isso do Banco Central é parece muito legal. pouco, mas é essencial. Nesse sentido é muito legal. E Diga parece pouco, mas é essencial para que tu entenda e consiga depois Sim. desenvolver. Porque não adianta tu fazer o negócio no escuro, né? É. Eu não tô entendendo, eu só tô fazendo, e aí? Sim. Mas por quê? Né? Eu acho que essa coisa do estratégico, do motivador, ele facilita tanto a tomada de decisão. E quando tu tá participando de um projeto de integração, projeto de câmbios e desenvolvimento de produto, tem trocentas dúvidas, tem vários Cs ali que vão... E se tu não entende o objetivo efetivo, o porquê das coisas, é muito difícil de navegar.
vai bater muita cabeça, vai ter muita coisa pra fazer. Mesmo sabendo já é difícil, se tu não consegue vislumbrar, daí sim. É pior ainda, né? Porque tu chega no... Não, e eu acho que é interessante até que a gente já comentou um pouco, a gente já pode até pegar essa pauta dos legados, né? Dessa atualização aqui, de como enfrentar os esses desafios para atualizar eles. Um é o Depara, a gente já falou. Esse é um dos principais, assim, né? E todas, não vou dizer o principal, mas vai pesar as nisso. Empresas, tu vai sempre ter um legado, né? Mesmo as novas. Sabe que foi muito interessante uma reunião com um banco. Chama muito a atenção que o comercial desse banco, acho que foi ano passado isso, ele trouxe uma perspectiva diferente para o legado do que normalmente a gente fala legado, fala mal, né? Sim. É pesado, não sei o que, ele tem sempre um só para dar manutenção. Ele vai chegando um ponto que a manutenção já não dá mais, e aí... Mas é muito legal a perspectiva do quanto que o legado é curva de aprendizagem, o quanto que ele representa uma jornada de conhecimento, uma jornada de atendimento, uma senioridade daquela instituição atuante. E começar é difícil, né? Começar do zero, pelo amor de Deus, né? Então, o quanto que o legado também é rico para apoiar no entendimento do que foi feito, inclusive para onde vamos e por aí vai. Mas o ponto, assim, do legado, eu acho que ele tem que ser falado, até porque uma das coisas que eu comentei com vocês antes, né? A gente às vezes acha que as coisas são tão simples, são tão fáceis, e subestimar o impacto de um né, de um sistema legado, de uma funcionalidade que vai ter que ser atualizada, os puxadinhos, acaba sendo um tiro no pé absurdo, porque ele vai existir. Não é uma questão de eu gosto ou não gosto. Sim. Ele vai existir. Ele vai estar ali e como ente presente, como elefante da sala, que vai demandar uma cadeira. Uma cadeira, sabe? Ela vai ter que ser um pouquinho mais robusta. Considera isso como parte das demandas que vão estar ali junto com o time que vai estar atendendo. Verdade. Porque, muito sinceramente, eu lembro de poucos projetos que eu participei de desenvolvimento, de integração, aonde se lembrava da questão de legado. Talvez também pelo meu papel nesses projetos, né? Isso ficasse a critério de turmas mais técnicas, com arquiteto e por aí vai, que é onde pesa mais, né? Do que os times mais operacionais, mais de negócios. Mas eu acho que o teu exemplo é perfeito no sentido até dos novos, né? Porque, tipo, a gente pode estar falando como disse, a gente falou, eu trabalho em banco, trabalho em área financeira, hoje eu trabalho em outros dois, né? E não... Antigos têm um legado ainda, bem legado, vamos dizer assim. Verdade. Legado profundo, né? Mas os novos também têm legado, porque tu vai atualizar, se tu vai inovar, cara, tu vai ter que... Tu pode considerar o outro já um legado, e aí tu vai ter um problema pra resolver. E aí tu diz, tem que ter a mitigação desse problema, que é botar bota a tarefinha lá, né? Escreve lá, analisar o legado. Só bota isso lá, isso já vai resolver, isso já vai ter, assim, olha, 50% do problema resolvido em analisar o legado. Agora, como é que tu vai solucionar depois a integração é outros 500, entendeu? Não, mas, e esse é um ponto que é legal, assim, quando a gente vai falar de pagamentos massificados, né, operações da Neon ou dos outros participantes que operam nessa questão de massificados, as operações, elas tracionam muito rápido. Então, o cara tem 1 ano, 2 anos... Começa em cima do MVP, começa em cima do zero. O MVP não segura. E dá, vamos lá, uma empresa de muito sucesso e que não são poucas. A gente tem bons casos de sucesso e sucesso. Problema bom, traciona muito rápido. Então, o que tu construiu para sustentar ali os primeiros meses, né? Vamos descobrir como é que é. Já virou legado, já é um desenho que não vai permitir a escalabilidade. Exatamente. Do processo. Então, perfeito. E é natural. E assim, de novo, não é, gente, o legado vai ser só a Caixa Econômica Federal. Não. Então, esse é um ponto que eu acho que ele é muito importante de ser considerado. E quando a gente está falando de novo de câmbio, de regulação, entender também quanto tempo tem que manter aquela informação, o que mudou. Teve uma mudança, acho que foi ano passado. Não, acho que foi na 207, foi agora. Vários documentos tinham um período de guarda de 5 anos. Mas a 3978, que é a circular que fala de lavagem de dinheiro, de prevenção de lavagem de dinheiro, colocava 10 anos. Não. Então o Bacen puxou tudo para 10 anos. Sim. Então agora
De 10 anos. Né? A guarda de documentação, o que aconteceu, no jeito daquilo. É 10 anos. Né? Então, são pequenos detalhes que vão permear a operação e tem um motivo para isso. Né? Então, um motivo, onde é que eles estão na regra? A regra muda, volta lá. Então, eu acho que assim, o ponto do legado, ele é algo que tem que ser respeitado, inclusive, eu gosto de soluções tecnológicas, acho que é muito legal, né? Isso é bonito. Sim. Como é que fala? Sexy. É sexy. Sexy. Sexy ser vulgar. Sexy ser vulgar. Mas às vezes tem algumas mudanças que vão ser incoerentes pelo impacto que ela vai gerar para a organização. Sim. Então pode, eventualmente, a melhor forma de tratar com aquela situação é não ter uma mudança. É continuar com o sistema existente, mesmo que ele não seja o mais lindo, o mais colorido, que tenha todos os botões. Sim. Porque o impacto que ele vai ter para os times, para desenvolvimento, para conhecimento, versus o quanto que ele vai trazer de benefícios. Perfeito. Porque é um legado para ti ter o conhecimento dele. Não é assim quando tu chega num projeto novo e tá começando ali do zero. E a gente tem muita coisa. A gente pega até exemplos de projetos. A gente sempre comenta, né? A gente trabalhou inicialmente num projeto junto, que foi dentro de uma área financeira. Pegamos um legado. E o legado era a casca, e aí, inclusive, a gente fez a mudança desse legado, que é não da API, né? Não do back-end, né? Mas a gente fez a mudança do legado do front-end. É isso que tá falando. Tipo, ele não era bonito, lindo, maravilhoso, mas ele atendia muito bem. No momento, eles estavam atualizando a função para algumas normativas do Bacen naquele momento, e o nosso projeto, a nossa demanda era atualizar o front, fazer algo de migração para nativos, né? Para linguagens nativas. Então, aquele problema que eles tiveram para transformar o que eles tinham lá híbrido para nativo, e não se preocuparam tanto em colocar mais recursos para trabalhar, mais pessoas para trabalhar nas normativas, é isso, sabe? Cara, deixa do jeitinho que tá, atende o lucro, o benefício, oportunidade de negócio de melhoria por baixo dos panos, do que se preocupar com a carinha bonita, com um logo novo, com alguém dando um joinha numa foto que não tinha, algo nesse sentido, sabe? Mas ok, aí, claro, cada um, né? Não, total, e entrando naquela crítica, né? Fintech não é só mesa de ping-pong. Isso aí. Essa ficar mudando, né? Não tem negócio de funcionar. Funcionar, exatamente. E o que eu acho mais legal, que eu vou falar mais legal várias vezes, mas... À vontade. Eu curto muito. Quando a gente vai falar de legados, vai falar de interoperabilidade, que é a questão de movimentação, a gente tá falando de câmbio. Nunca vai ser só um sistema. Nunca. Exatamente. Vão ser vários. E uma operação de câmbio vai ser pelo menos 2 países. Então, a gente tá falando de DCA, de OP, pra chegar lá já. Então, assim, tem uma questão... não sei se legado é a palavra certa até, mas tem uma questão de histórico, né? De infra e de dados e de informações e por aí vai, que transcende, às vezes, aquela situação. Então, mas por que não tem uma solução? Por que não tem... põe o Pix no Uruguai. Não é assim não botar o Pix no Uruguai. Perfeito. O Uruguai tem o seu sistema financeiro, tem a sua forma de movimentar, tem as suas Cada regras. país tem uma regra diferente. É diferente. Então, mas eu só quero receber... Gente, não é assim. O sistema financeiro nacional demorou aí o quê? Uns 5 anos para chegar no Pix que a gente tem hoje. Não é aquela coisa, não. Sucesso, demora 10 anos para ter sucesso do dia pra noite. Então, tem uma jornada, e ele só fez isso porque ele tinha o SPB, que já tem aí 20 anos. Sim. Então, e o nosso caso, por exemplo, o pessoal às vezes comenta de uma forma muito pejorativa dos Estados Unidos ele usar cheque. Mas tu para pensar que eles têm o grande benefício de poder usar cheque. Ou seja, haver um nível cultural de confiança entre as pessoas que tu pode botar um papel valendo dinheiro na caixa, que não vai ser instantâneo. Sim. Tem planos aí, lá, o correio tem que pegar e levar. Isso chegar lá e ser aceito como método de pagamento. Então, cada cultura tem o seu modo. Eu acho fascinante, por exemplo, que eu entendo praticamente nada. Fiz já um pouquinho de investigação, mas não aprofundou o suficiente. Não, é aquela coisa, tu vai pesquisar, mas eu continuei não entendendo. Você não entendendo, eu continuei não entendendo. Vai olhar pela questão da forma que o continente africano fez todo o continente não, né? Mas o uso da telefonia.
Ah, sim. para meio de pagamento. Que por trás das empresas de telefonia tem instituições financeiras e como que aquilo foi se organizando, popularizando e tracionando. Ou quando vai olhar para a questão da Ásia, a Ásia simplesmente dá um bypass no cartão. Não é que eles não gostam, não. É um lugar mais fechado, culturalmente. Sim. Não entrou cartão e quando entrou eles já tinham resolvido de outra forma. Então foi literalmente Passou reto. passou reto. Sim. Depois entrou, depois tem, não tem, mas o modo operandi local. Então, quando a gente tá falando de câmbio, tem a questão de explicar para o brasileiro sobre o Pix, sobre a 277, Sim. né? Mas também tem a outra perna. Né? Tem esse outro sistema, tem essa outra plataforma, tem essa outra mensageria, tem esse outro participante, liquidação, horários, idiomas. Eu adoro, por exemplo, o exemplo básico, né? Data no Brasil, dia, mês, ano. Data nos Estados Unidos. Então, Inverno. E aí, quando tá escrito 0202 do 02, que, sabe, o que tanto faz, eu sei, mas enfim. Sim, mas é um exemplo para que você daqui Mas tem ali um negocinho que existem cada uma a coisas sua peculiaridade. muito pequenininhas que acabam impactando na forma como a gente monta essa brincadeira. Sim, não, perfeito. E a gente, eu acho legal também falar disso assim, porque até para a pesquisa que a gente fez um pouco, por mais que seja rapidamente, né, a gente não trabalha com isso, né? Mas para entender o que a gente ia conversar aqui, e até tem um colega nosso que tava aqui junto no dia que a gente tá aqui gravando, o Alex tá aqui, a gente tava conversando bastante sobre isso também. E eu acho legal ter essas formas, né? E aí acho que até vale voltar, já que a gente tá falando um pouquinho aqui dessas partes de internacionalização do papo, né? Isso Vamos aí. puxar aqui pra parte do ACH e do CEPA aqui, pra gente conversar como é que é a pronúncia correta do ACH. É gringo, né? É gringo, né? ACH. ACH. Mas é ACH. Né? É ACH e do CEPA, né? Não, perfeito. E até dá para casar um pouquinho até com o produto da New. Não para falar da New em si, mas é uma fintech, assim como outras, trabalha em soluções de pagamento que permitem acessar o mercado doméstico diretamente. Sim. E quando tu tá acessando o mercado doméstico diretamente, depende daquele setup, né? Então, quando tu tá fazendo uma operação de câmbio através da mensageria Swift, vão ter campos específicos, informações específicas, porque o Swift ele é literalmente uma mensageria. Ele é um pombo correio. Sim. Pega informação de um, manda informação pro outro, o outro recebe essa informação e daquilo, aí ele toma uma ação. Ele em si não faz nada, ele só comunica, né? Ele vai ter mensagens específicas para comunicar trocentas coisas, tem vários tipos ali, mas ele é só um Outlook fechadinho, bonitinho. E quando ele chega lá no beneficiário, vou falar do ACH dos Estados Unidos, quando ele chega lá nos Estados Unidos, ele tem que de fato liquidar aquela operação domesticamente. E ele vai ter que traduzir os dados. Então existe um trabalho que é custoso na questão do depara. Né? Algumas instituições conseguem padronizar e automatizar as rotinas para que isso seja muito fluido, e tem também os casos em que há alguma falha de informação ou algum dado que não esteja muito correto, que vai fazer com que isso vá para alguém fazer análise e dê andamento. O ACH ele é um método de pagamento doméstico dos Estados Unidos, então ele é só para território americano. Ele é muito utilizado principalmente por ser uma forma mais acessível, né? Então, se vai pegar o Wire ou se vai pegar... Eu ia perguntar do Wire. Eles são mais caros. Sim. Eles são mais caros porque eles têm outras funcionalidades. Eles permitem a confirmação, eles permitem mais dados. O ACH... Tempo de transação também. Tempo de transação, né? Então, eu teve um caso de uma outra vida. Um pagamento via ACH foi feito, ele foi devolvido 3 meses depois. Nossa. 3 meses depois. A gente já tinha mudado de sistema. E surgiu lá um crédito. Legado. Um sistema legado. Já tem outro parceiro e surgiu lá um crédito. Mas o que a gente faz? Então, assim, ele não é um sistema de UX linda, maravilhosa. Ele é um sistema, ponto bom, ponto ruim. Ele é acessível, ele tem o ACH. Qual que é o apelido? Não lembro o apelido. Mas que é, assim, diário. Então, ele manda todos os dias. Se ele não é o diário, é 100 day ACH.
E tem o outro que daí é, acho que 4 dias pra validação. É de 3 a 4. Manda uma pesquisinha rápida. Ele De 3 a é 4 longo, dias. 4 dias esperando o dinheiro pra chegar. E ele não diz que é o pagador. Tu recebe, mas não sabe quem mandou. Sim. Só chegou lá. Só Certo. chegou lá. Então, para quem vai receber, normalmente ele é aceito para valores mais baixos, porque tu tem que fazer essa avaliação de conhecer o cliente, né? De quem é o pagador. Então, dependendo, não aceitam esse hit, porque não consegue saber o pagador. Não faz parte das informações da mensageria o pagador. E quando chega a devolução, ela é em batches, então... Cara, é mais barato, tem sim, então ela funciona para alguns fins e é muito utilizada ali dentro. Mas se tu vai fazer um Pix para os Estados Unidos, né? Vai ter que fazer um Pix para o banco daqui vai mandar uma mensagem para o correspondente dele lá, o correspondente dele lá vai receber essa mensagem normalmente via Swift, mas tem outras formas. Vai validar e daí vai fazer o envio para o beneficiário lá fora. E quando a gente está falando de SEPA, daí é a mesma brincadeira, mas para a União Europeia. Então, os participantes da União Europeia acessam a SEPA. E eu tava pesquisando SEPA, sei lá, 3 meses atrás, porque se fala muito de pagamentos instantâneos, né? E o SEPA tem a funcionalidade, segundo o Banco Central Europeu, de pagamento instantâneo, mas não fica claro a usabilidade ou não. Então, tava aquela coisa, vai no Google, né? Vai É isso aí. E a gente esquece a complexidade que é tantos países sob o mesmo regulador. Sim. Então, o euro já tem aí uns bons anos, mas mesmo assim, cada país tem a sua cultura, tem moeda. A moeda é única, né? Sim. Mas eles vão ter a sua forma diferente de estar trabalhando administrando aquela moeda ali, né? Aquela situação. E a dificuldade que eles têm de atualizações. Porque daí tu tem que conseguir fazer com que todo mundo tenha o seu roadmap. Com aquela atualização prevista e empurrar. E isso é investimento, gente. Isso é dinheiro. Não se atualiza nada de grátis. Sim. Tem que botar esforço, tempo e dinheiro. Tem que investir nessas coisas. E a questão das funcionalidades que o Banco Central Europeu previu na SEPA, o quanto que já tem ali de desenvolvimento, mas também o que está sendo oferecido dentro da usabilidade. Falando de Pix também. Sim. Então, desse material que eu estava lendo ali do Bacen, eles falando sobre o roadmap, né? O que foi sendo feito, o que está sendo implementado para não ter feito lá. Então, quando foi lançado, tinha a questão do ele poder ser agendável, né? O Pix era agendável, mas não era obrigatório que todos os participantes oferecessem. Passou a ser obrigatório em tal data. Entendi. Então, as coisas são faseadas também, né? Tanto aqui quanto lá. Sim. Então, eu dei uma voltas, né? Mas, tentando fazer. O SEPA a gente usa muito o trilho, rail. Então, ele é o trilho de movimentação doméstica europeia. Assim como esse aí é um dos, Estados Unidos tem um monte. Estados Unidos é bem legal porque ele é bem fragmentado. Sim, a gente falou 2 aqui só, mas... Putz, uma cacetada de coisa pra fazer. Se pesquisar, vai encontrar. E agora tem o FedNow, né? Que foi lançado efetivamente faz um mês, mais ou menos. Ainda na fase um pouco mais restrita, com players que foram homologados. Então eles passam agora a ter um método de pagamento instantâneo nacional. Olha. E o FedNow, ele, como qualquer projeto, ele não começa com todo mundo, ele começa com poucos. Sim. Mas a expectativa, eles tinham já uma fila grande de entrada de instituições. Eu vou mentir aqui, tá? Eu acho que a nota que eu vi falava da expectativa para o ano que vem, cerca de 900 instituições participando do FedNow. É um capital. Sim, com certeza. É um país que, diferente do nosso, ele é extremamente fragmentado, não soa bem. Ele é desconcentrado. Então tu tem, assim, até a questão de própria regulação. Não é nacional, ela é estadual. Tu vai ter que ter licenças estaduais, tu vai ter... Tudo é um pouquinho mais descentralizado, então a quantidade de participantes... tu tem... No Brasil a gente tem os 4 grandes participantes, né, no mercado.
4 grandes participantes do mercado americano vai ser o que lá? 5%, sabe? Sim, imagina. Tô chutando números, tá? Pelo amor de Deus. Não, até Sim, mas é pouco, gente. Fica tranquilo. É só pra que entender, só mas aí pra até pra pegar o gancho assim, dizer assim, tá? A gente falou algumas boas siglas aqui, né? E aí até pra galera entender, a gente sempre costuma deixar no descritivo, então não se preocupem, a gente vai colocar lá essas informações. Até pra entenderem, pesquisarem, darem uma olhada. O Google sempre vai ajudar, se ficar com dúvida vai pro Google. Mas então assim, só que pra ver essas informações, a Lu sempre tem um recado que ela gosta de deixar. Compartilhar, fazer a inscrição no canal. Dá o joinha, os 1.500, a gente tem que chegar nos 1.500. Mas não só pra pegar o gancho e aí a gente volta pra pergunta que você E aí quer a gente fazer. ia perguntar sobre os padrões ISO. É isso aí. Sim, não, eu acho que o legal do padrão ISO, a gente normalmente já ouviu falar em ISO, quem trabalhou em indústria. Exato. Aqui, ó. Eu venho da indústria. Aqui, ó. Tem ISO pra tudo. Tudo. Tudo tem um ISO, e como é importante tu seguir os padrões ISO, às vezes não é nem porque tu quer, porque te pedem, né? Exatamente. Quer vender pra XYZ, Tem que ter o tem ISO. que ter o ISO. Uhum. E não se fala tanto do ISO no mercado financeiro. E a primeira vez que eu descobri, na real, que existia um ISO no mercado financeiro, não que eu tivesse procurado também, mas assim, surgiu. Porque pediram ou comentaram, provavelmente em algum momento, assim, Foi uma reunião. brotou. Acho que foi uma reunião da Febraban. E o pessoal do Swift tava apresentando algumas coisas e eles trouxeram Levantaram a ali bola. o Depara Sim. de como que ia mudar, acho que era MT-103 Brasil, como que ia mudar uma mensagenzinha específica com a adoção do ISO 20022, Sim. que estava em processo, isso foi em 2019, tá fazendo um tempinho, mas que estava em processo, tinham as datas específicas, né, de adoção, e que o sistema novo da mensageria Swift, que assim, é fenomenal, a mensageria Swift, ela é de 1970, 50, 40, ela é velha, mas assim, E roda funcional. até hoje. E funcional. Não vai Perfeito. reclamar, porque tá ali, sabe? Segurando. Sempre foi um alien que fez. Foi um alien. Não, é o Excel do sistema que tá ali, funcionando, segurando todo mundo. E como eles estavam cuidando e desenvolvendo para estar aderentes ao ISO. E o Pixel também é aderente ao ISO. Me fizeram as perguntas assim, tá, mas o Pixel, não sei, mas o Google sabe. Vai lá bora no Google. Então, não, o Pix foi feito já aderente aos padrões ISO 20.022, se não me engano. Eu não sei se qual era, pra não falar errado. 20.022, isso aí. 20.022. E o padrão ISO, ele é, cara, é o padrão. É padrão. E o que padrão traz? Automação, facilidade e interoperabilidade. No caso, até uma das coisas que é importante quando a gente fala de padrões de movimentos financeiros, essa automação e essa possibilidade de criar ferramentas muito voltado também à prevenção da lavagem de dinheiro. Porque no momento que tu sabe em que campo que as coisas acontecem, quantos caracteres vão estar naquele campo, qual informação deve estar naquele campo, tu consegue conectar com birôs, tu consegue conectar com BI, tu consegue fazer algo daquilo, que não só barulho. Sim. Então, não é só dinheiro indo, são dados. Sim. E uma coisa que o Roberto Campos fala muito, e fala muito há muito tempo, é essa questão dos dados, né? Então, não é só LGPD, Open Finance, é dado, Sim. é dado. Sim. E os pagamentos seguindo um padrão, e daí a gente não tá falando só, mas é o Pix. É o Pix, é o Swift, FedNow certamente é padrão isso também. Isso vai facilitando muito essa conexão, essa interoperabilidade dos mercados financeiros. E quanto mais simples são as coisas, mais acessíveis. Perfeito. Porque tu não precisa ter um mago do outro lado Exatamente. para fazer aquela interpretação. Ela vai fluir. Então, vai ser novos entrantes que vão conseguir trabalhar dentro daquilo. Então, essa simplicidade, ela é, assim, ridiculamente importante para que a gente consiga ter produtos mais acessíveis. Acessíveis financeiramente e acessíveis efetivamente. Porque o que tu quer que aconteça com a população brasileira? O que o Banco Central quer que possam acessar os melhores serviços, os melhores produtos de qualquer lugar do mundo. Claro que a gente quer incentivar a indústria brasileira, pelo amor de Deus. Não estou desdizendo isso. É o fato de derrubar barreiras. Barreiras que
às vezes não são tão óbvias assim. Quando tu consegue... cara, a gente tem que falar de educação financeira. Sim. Educação financeira é a base. episódio que a gente não fala sobre isso, na real. Sempre gira, a gente é volta pra educação financeira. É a base de tudo. Já tinha. Depois, se a gente não consegue entender o que é um CDI, Exatamente. tem um gap aí. Então, as coisas têm que ser facilitadas. Essa parte de, mas ele só... Cara, ele tá olhando o UX. A gente vai falar de pagamentos massificados. Que é questão de facilitadores de pagamentos, sim. por aí vai. Pagamentos massificados, e ele cai assim como uma luva nesse papo. Porque o que o Banco Central tá olhando? Não faz o menor sentido eu exigir um processo da mesma complexidade, magnitude, avaliação para uma compra de serviço recorrente de milhões de dólares entre A e B em jurisdições às vezes mais frágeis, de um processo de $10, $50 de alguém que tá mandando, foi morar fora pra juntar dinheiro pra mandar pra família. Ou tá lá, vai ter sua primeira viagem pra Disney, tá botando seu dinheiro na sua conta global. Sim. Não faz o menor sentido tu não segregar as coisas do que pode ser uma evasão fiscal através de uma operação com diversos financiadores e por aí vai, e uma operação de streaming. Perfeito. E se tu quer que as pessoas acessem o streaming para poder consumir conteúdo de educação financeira, isso tem que ser acessível. Ele não pode ter a mesma complexidade. Ok, peraí, me manda invoice, me dá aqui a fatura, eu quero o canal bancário completo para mandar um Swift de $5 que vai custar 20. Sim, a taxa vai ser não 3 faz vezes sentido, mais né? o negócio. Não é coerente. Então, assim, e nesse, isso amarra com o que eu estava falando lá atrás, que o Banco Central, ele não é que ele criou isso. Sim. Ele percebeu que isso existia, percebeu que isso era positivo, claro que teve idas e vindas ali, nenhuma jornada é só flores. E ele abriu um espaço importante para que isso consiga fluir. Não é um espaço assim, vai lá, vai ser feliz, depois me conta o que tiver. Não, tem um acompanhamento, tem as instituições reguladas, isso tem que ser reportado, tem um arquivo, a C220, com todos os campos bonitinhos. Tem fluxos, tem obrigatoriedade de fazer... essa é a palavra, quando tu vai fazendo a verificação se aquela pessoa é restrita, não é, se é maior de idade, não é. Análise. Toda essa análise tem que ser... Todas as coisas têm que acontecer igual, mas elas são feitas massificadas, padronizadas. Então, o registro do contrato de câmbio no Banco Central é um registro. Um contrato. Uma mensagem. Por trás, 50 mil linhas. Sim. Se for pegar as grandes facilitadoras, as grandes IFX do Brasil, eu não sei quantas linhas. Não, tem bastante. Eu te Com garanto certeza tem que bastante. Excel não suporta. Não. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora certeza não o suporta. resto Não, essa É nesse sentido que funciona essa padronização. Eu resumo, acho que de tudo assim do que a gente tá falando com relação ao ISO ainda, né? É padronizar para facilitar. E aí tu mantém depois integrações. Uma das perguntas foi essa, né? Qual o desafio das integrações? Isso que facilita as integrações. Tu tem padronização para essas integrações. E outra Ajuda coisa, também. como fazer com que o desenvolvedor entenda, né? Sim. Esse escopo Cai no regulatório. compliance, isso aí. Esse compliance. E esse é um ponto que eu acho muito legal da forma como as techs, né, as fintechs funcionam. Então, tu ter aquele processo do discovery, depois tu ter uma avaliação, tu ter documentação, tu ter mapeamento, tu ter fluxos. Essa metodologia, ela empodera muito, porque traz a necessidade de botar no papel o óbvio. E o óbvio, ele é muito perigoso. Porque ele ignora totalmente a jornada de cada um. Tu já tá olhando lá numa financeira, tu já tá olhando na indústria. Então, tipo, o óbvio... E trabalha assim, financeira na minha época agora. de Gerdau, né? Que era muito forte EPI. Eu até hoje, macaco velho, eu não desço uma escada sem estar segurando o corrimão, de tanto que martelaram na cabeça. Exato. Óbvio que tu tem que segurar no corrimão, ele não tá ali pra bonito. Mas tá sujo. Lava a mão. Então, não precisa lamber, né? Mas tu tá cumprindo uma regra. E aí tu vai indo. Aí isso. É cumprir uma regra. Regras. Então, esses homens, meus filhos, o que é segurar? Segura no corrimão. Eles vão martelado, né?
Então, eu acho que essa questão do óbvio, as metodologias que são utilizadas, muita naturalidade não, muita Naturalidade. naturalidade nos times de tecnologia, que não são usuais para o pessoal de compliance, pessoal de operação, pessoal de negócios, né? Talvez participem de um pedaço ou outro ali, mas não é... Nunca é 100% do Não. tempo, exatamente. São muito ricas, porque no momento que tu tem que desenhar um fluxo inteiro, e não vale resumo, o fluxo inteiro. Eu não quero a caixinha macro, eu quero a Não, caixinha não, explodida. eu quero a caixinha que tá e o C, né? E o C. Isso aí. Eu quero aquele micro fluxo, que dá um trabalho, Sim. mas ele é muito legal, porque ele faz com que depois o dev, quando vai estar construindo alguma coisa, entenda o fluxo, entenda o que vai acontecer, o que é o caminho feliz. E é essencial isso, o entendimento, claro. Vamos lá, 277, ela prevê hoje que antes de fechar a operação tem que algumas informações serem exibidas para o usuário, né, para o cliente, para ele saber o que ele está fazendo. Então tem que dizer lá, eu não vou lembrar todas, mas a taxa, o valor, as partes, o prazo, o VAT, que é o valor junto com o imposto. Tem um monte de coisa. Mas eu não... Por quê? Porque tá escrito. Eu posso te dar uma... Tem uma norminha lá pra tu ver. Mas é ruim pra UX. Sinto, cara. Paciência. Então, e entender assim, não, mas eu vi que o concorrente faz, mas... Não, isso tem um motivo. E esse é o ponto que, quando a gente está olhando em tecnologia, em operações massificadas, muito é feito pelas ferramentas. Sim. Muito menos é feito pelas pessoas. Então não vai ser uma operação, lá na minha época de mesa, atende um telefone, ou pega via uma mensagem que seja, conversa, identifica o que é, faz uma operação, vai para um back-office, que daí vai analisar, que daí vai abre o ticket. Praticamente. Vai fazer toda a versão, depois vai para uma outra. Não, o cliente é self-service. Para ele conseguir ser self-service, todas essas etapas, elas têm que serem facilmente compreendidas. E quem é que faz o botãozinho? É o dev. Então, Se ele não entender bem, não vai dar certo. Né, todos os Cs. Os Cs, né? Então, mas isso não é assunto de tecnologia. Tá bom? Tem que entender o negócio. É essencial. Né? Minimamente, essa aproximação da célula de negócio, da célula de compliance. Sim. Né? Ambas as duas, porque não é responsabilidade de uma da outra. Essa é da organização, é do CNPJ. Ambas as duas conseguindo participar desse processo de mapeamento. Né? E nisso permitir que a ferramenta já nasça compliant. O que tu não quer, assim, o sonho de consumo é o compliance by design, ou seja, quando a operação ela é feita pelo usuário, clica, coloca o seu CPF e já vai para o bureau, já voltam os dados. Tem uma restrição, a operação nem nasce. Já guarda para reportar para o COAF, dependendo do que for. E tá ali já na ferramenta em si, não precisa que depois o estagiário venha olhar ou recusar. Não, a operação é instantânea, ela é rápida, ela não permite esse trabalho pós-fato. Não permite, ela permite. Sim, mas né? Mas não é. Entre aspas, vamos lá, entre aspas, não permite que, né? E vamos lá, se o dinheiro passou por ti, sinto muito. Tu já é parte da operação e a incomodação vai ser bem pior. Então, é muito legal ver os novos entrantes, é muito legal ver o mercado sendo provocado, né, para fazer melhor, mas também é muito importante essa validação do propósito, porque ela vai ajudar com que não nos percamos nos legados do que já foi superado. Então, já teve, uns 4 anos atrás, uma onda de fraudes muito grande em cima de fretes. Depois já teve uma outra, umas acima de pagamento antecipado. A gente já superou elas. Não precisa reinventar a roda. Isso tem um valor muito grande para o ecossistema como um todo. Então, essa questão de entender o porquê que tu tá fazendo, qual é a regra que tu tá atendendo, permite, inclusive, questionar, né? Que é o que tu falou lá do treinamento. É isso aí. Então, ali, ó, tá bom, tá lindo aqui, eu entendi, mas não funciona. No meu caso de uso, a solução que eu proponho
ela vai gerar blá, 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 blá. Chama o regulador, conversa. É isso aí. Mas se tu não sabe qual é a regra, não sabe qual é o teu... Daí não tem muito o que falar. Sim. Sim, não é... E Até eu tava lendo aqui, que é um dos comentários que a gente tava vendo e tal. Todo mundo sabe que eu tenho cola, eu sempre digo isso, né? Eu tenho a colinha. E aí tem até aqui, né? Tipo, a função de mitigar riscos, né? E o quanto esse controle é importante. E aí entra nesse questionamento aqui, né? O quão eficaz isso é pra realmente e quanto impacta positivamente o valor dos clientes. tá aqui, tu acabou de falar, tipo, é o processo de, cara, ele quer clicar no botão, ele não quer saber o processo todo e tal, não sei o quê. E o dev tem que saber como desenvolver todos os Cs daquele botão para que isso impacte positivamente para o cliente final ali, né? E esse é um ponto que ele pega muito no... A gente sabe que tecnologia é cara. Ponto. Não tem nenhum C nisso. É caro. De onde vem o valor? Então, um dos valores vem um sistema bem feito, obviamente, né? É na redução dos riscos. Uhum. Sim. Então, redução de risco é um baita valor. E gera valor. E gera valor. Então, pensa só na complexidade e no custo total, assim, de pior cenário, tá? Foi lá, tu tava processando Fernandinho Bernambar e por aí vai, e fez lá milhões e não viu, a operação era de R$100, passou embaixo do radar, Sim. Um monte de caca, Sim. não dizer outra coisa. Beleza? E agora, né? E aí? Contrata serviço de advocacia. Vai ter risco de imagem, vai ter perda de profissionais, vai ter perda de clientes, É isso aí. vai ter talvez restrições de fornecedores que te atendem que agora não querem mais estar operando contigo. Então, claro que a gente não precisa... fatores vão influenciar. É isso aí. Né? Então, assim, a questão de criação de valor pela redução de risco, ela é muito importante. E não dá pra acreditar, eu sou otimista, mas eu não consigo, com o melhor otimismo, acreditar que 100 mil, 1 milhão de operações Sim. por dia, sei lá quantos milhões, tu vai pegar na mão? Claro que não vai, né? Jamais. velhinho. Não vai. Tem que ter a ferramenta, ele tem que conseguir pensá-la, tem que conseguir digerir. Monitorar, controlar, auditar, sei lá, daí a melhor forma possível. Né, É isso aí. Então, esse ponto vem muito forte quando a gente está falando dos novos desenvolvimentos, dos novos entrantes, das operações mais massificadas. Perfeito. Aí eu vou dizer o seguinte, pra massa aqui, ó, vai cair direitinho aqui, ó, não pode simplificar pagamentos de transborder. Isso aí Foi um amigão que mandou. acho que sabe quem é o Alex. Eu te falei que eu ia mandar ele. Ele tinha comentado de perguntar, né? Até Mas por que eu quero comentar? né, o Alex também. Ah, sim, mas da galera. Isso aí, a Lu manda no recado lá. Vai ficar à vontade. Aqui de um dos episódios do Threadcast que a gente também vai colocar aqui embaixo pra vocês assistirem. Boa, perfeito. Mas pra assistir tem que seguir o canal, tem que clicar, dar joinha, compartilha, faz toda a função. Você já sabe o que tem que fazer. É isso aí. Por que eu tô entrando nesse assunto, né? Porque normalmente o Bruno sempre dá um toque pra mim lá que a gente já tá esgoelado no tempo, né? Passou rápido pra caramba, como a gente disse que ia passar, né? A gente vai falando e vai entrando e vai discutindo e vai dando ideia, vai dando case e passa, né? E aí pra gente chegar num ponto mais final, assim, até do papo, e aí trazendo essa pergunta do Alex, acho que veio bem a calhar com isso, é no sentido de simplificar. Ele pediu pra falar um pouquinho do Drex, que eu sei que tu gosta, né? Depois passa o pessoal o LinkedIn, onde eu sei que tu já publicou alguma coisa lá do Drex também. Mas é relacionado a essa parte, então, de simplificação de pagamentos, né, pra fora do país. O quanto o Drex pode ajudar nisso. Já voltando a falar um pouco sobre, né, que a gente falou do ACH, agora eu sei a pronúncia correta, viu? Né? Entre coisas, é isso aí. O quanto o Drex pode apoiar nisso, né? Pra frente ainda, ou já apoia e tal, né? O Drex, ele ainda tá em fase de piloto. Sim. Então, assim, afirmações são tanto quanto complicadas porque piloto é feito pra teste, né? Sim. Então, a gente tem que ver o que vai sair do piloto. Se depois que ele terminar essa fase, ele vai estar feliz ou não, ajustes. O que eu gosto muito de olhar para a questão da Central Bank Digital Currency, que é o nosso Drex, é que ele é o back-office. Ele é a cozinha. Ele não é a parte do usuário. Ele não é pensado considerando que ali vai ser um botão bonito. Que é o que a gente falou antes, sabe? né? A gente vai atender, né? Ele é a cozinha. Não é o UX. Não, O resumo não não é o UX. Ele é a cozinha. Tá, mas já funciona, já tem... Não, mas ele é uma cozinha, velhinho. Bonita. Estruturada. Masterchef. Masterchef, sabe? Aham. Nossa, Como é que é no mesmo place bem feito, né? não, negócio legal. E o que acontece quando tu tem um back-office extremamente funcional?
confiança, Sim. rastreabilidade, velocidade, Segurança. Então, hoje, quando a gente fala em operações quaisquer que sejam, elas têm diversos sistemas onde elas acontecem, né? Então, um exemplo que o Bacen usa muito para falar de DREX é a questão da venda do carro, né? Na venda do carro, que daí vai ter o cartório, daí vai ter isso, vai ter isso. Sim. São processos paralelos que vão acontecendo. E que são obrigatórios a acontecer. Com seus legados e por aí vai. Uhum. Que não são interoperáveis. Eles Perfeito. realmente são silos isolados. Uhum. E mesmo que tu queira botar API em tudo, vão continuar não sendo Uhum. interoperáveis. Perfeito. Eles têm distinções muito grandes de construção que não permitem que eles sejam naturalmente uma simbiose. Que clica aqui e termina lá. Que Não clica vai. aqui, Não vai. Então ele está fazendo um novo sistema, uma nova cozinha, linda, maravilhosa. A cozinha que a gente tem tá ali, vai continuar funcionando, Sim. tá? E ela não compete com o que está sendo feito. O Drex ele foi concebido para outros problemas, para outras dores. Não o que o Pix está fazendo, não o que o Open Finance não compete. É isso que eu acho que é legal ficar claro pra galera. Que a galera tá nessa expectativa. Né? Assim. Ele tem três coluninhas ali convivendo e sendo costuradas aos poucos, né? Então a gente tem a versão do Open Finance, a gente tem a questão do Pix e a gente tem a questão do Drex da CBDC. São três separadas, são três silos separados e que aos poucos, conforme ele vai avançando no roadmap, ele vai conseguindo conectar uma coisa na outra. Um bom exemplo é a iniciação de pagamentos. Então, a iniciação de pagamentos, que parece um Pix normal, mas ele é Open Finance. Né? Então, até a regulação toca lá, não toca cá. Sim. Os participantes são lá, não são cá. O CBDC, o Drex, ele vai entrar também com uma outra cozinha. Sim. É outro trilho. E o que vai acontecer? Ele vai permitir essa facilidade na troca de dados. E por facilitar a troca de dados de uma forma rastreável, standardizada e por aí vai, tu consegue com que mais de uma demanda de back-office seja atendida simultaneamente. Perfeito. Então, o legal quando a gente fala de blockchain é a questão da contabilização dos ledgers, né? Então, tu ter aquele processo registrado. Então, ele já é registrado. Não precisa depois alguém fazer a rotina de contabilização. Perfeito. Ele já nasce contabilizado. Sim. Né? Então, por ele já nascer contabilizado com essa marcação, seguindo os padrões, ele já permite uma leveza das demandas que vão ser subsequentes à rotina da cozinha. Sim. Então, eu não sei se eu consegui efetivamente responder. Respondeu sim? Sim. Sim. Bem tranquilo. Claro que sim. O Drex, ele tá sendo agora pilotado. É isso aí. Ele está sendo pilotado principalmente com o caso de uso de títulos federais, né? Então, a questão de investimento entre as instituições. Já teve a operação rodando em Drex do Inter, já teve das cooperativas, já teve do Itaú, eu acho que teve BTG também, já teve vários que já começaram a rodar os pilotos. Estão fazendo o que o piloto faz, é testar. E ele... eu posso estar falando errado aqui, mas até onde eu saiba, não faz parte desse piloto a partir do câmbio. Ela vem depois. Vem depois. Porque o que o Bacen está super preocupado agora é com a questão de segurança. Perfeito. Segurança e sigilo. Então, ele ainda não tem certeza de como ele vai superar isso. Enquanto ele não souber, ele não vai complicar. Sim, enquanto não acontecer um problema do teste piloto para conseguir identificar se a segurança tá ok ou não tá, não tem por que externalizar o maior problema, né? Então assim, se ele não conseguir, ele tem que começar do simples, ele tem que começar do menor das situações, para a partir dela resolver o que tem assim de mais complicado, Perfeito. E daí para complicando mais. Então, o caso do câmbio, ele não entra agora. Sim. Primeiro o Bacen vai ter que resolver o que eles estão trabalhando muito afinco para não trazer uma fragilidade que não pode ser trazida. É o sistema financeiro. É a questão de, sendo uma operação rastreável, tu não quer permitir que informações que não devam ser compartilhadas acabem sendo compartilhadas. Então, essa é a dor, uma das dores que eles estão trabalhando agora. Esse é o ponto que o nosso querido Alex perguntou. Ainda não há um piloto para função de câmbio. Não, Ponto. até eu posso não estar... Ok, certa, tá, perfeito. mas até Hoje não, mas é conhecimento. nesse momento que a gente tá conversando, as informações que a gente tem, que a Lia tem conhecimento, não, por enquanto,
Pode ser que já tenha lá uma coisinha, Acho mas... que assim, a gente vai ter que esperar aí mais pra... A gente sabe que o Itaú também não estava puxando forte na parte de Lift em soluções Sim. voltadas a Pix Internacional e por aí vai. Então, existe sim já um interesse Um caminho a ser corrido ali. nesse mas- caminho. Por enquanto, a gente tá no piloto, o piloto vai... Ele foi postergado, no final, acho que foi para março, abril do ano que vem, para eles finalizarem essa fase. E E aí, aí? digere. Sim. Aprovou ou não aprovou, deu isso certo. aí. Agora, mais casos É de isso uso. aí. E, de novo, vai ser extremamente disponível. Então, a quantidade de instituições participantes do piloto, de tecnologia, Perfeito. do mercado cripto, do mercado DeFi, Sim. do mercado FI. Então, tem bastante gente ali nessa panela com uma preocupação de fazer uma coisa bem feita e que vai, Legal. efetivamente, fazer uma cozinha bonitona. Sim. O D-Rex, como diz o outro lá. O Drex. Mas beleza, não, eu acho que é isso. Tá bem claro, assim, no sentido, nesse momento, não há ainda que a gente saiba, né? Mas que o piloto funciona, está em teste pra ver se funciona. Eu acho que vale a retrospectiva, né? Posterior, pra todo mundo entender se o Drex vai rolar ou não vai. E aí, depois do ano V, a gente volta pra falar melhor sobre o Drex. Daqui a pouco, se chegar no câmbio, a gente já tem o próximo assunto pra sentar aqui e conversar. O câmbio e o Drex. Já tá feito o título aqui pra gente conversar. Não, gente, Não é. Não é a mesma coisa. Mas então, como eu disse, né, a gente já tava pro fim. Queria só ter trazido a pergunta pra gente literalmente chegar no ponto de encerrar. Queria te agradecer. Queria aproveitar, se tu quiser deixar pra galera aí tuas redes sociais lá, LinkedIn, alguma coisa de contato que quiser passar. Aquela câmera toda tua, que nem o Bruno falou. Pode chorar pra ela também, gritar, esperar, fica à vontade ali. Né? Passa lá no LinkedIn pra galera te procurar, tirar dúvida e tal. Fica à vontade. Perfeito. Só queria de novo agradecer a oportunidade de estar aqui. capaz, Nós a que gente agradecemos, né? Eu falo bastante, então, acabei dando uma esticada em algumas coisas. Capaz. Mas Ótimo. realmente eu gosto muito dessa área. Acho que é fascinante e é muito legal esse momento de criação que tá acontecendo agora. Então, assim, as coisas não estão prontas. Então, é muito interessante tu estar entendendo o que Isso. está E acontecendo. tá envolvido num negócio que vai ser muito positivo pro futuro, né? Tu vai estar na história da função ali. Mesmo como espectador, tu poder ir vendo assim, porque já comunicação tem muita informação, tem muito. É uma evolução, É uma né? Que tu tá evolução. participando, tu tá... É isso aí. Estamos, né? Porque É. Sim. a informação tem, os processos estão aí. E, mas eu não gosto de... Cara, isso vai te tocar. Mas, Não cara, gosta agora, mas depois Entre tu vai... gostar e precisar, tu tem um negocinho aqui no meio, entendeu? Tipo, eu não gosto. Cara, mas eu preciso. Não adianta, tu vai ter que entender. E até vem aquela preocupação... Eu não vou de amor, tô puxando Vambora, mais puxa, pauta. puxa. Vou puxar. Mas, se é uma coisa mas o formato isso era... Ixi, quem é que tá aqui perguntando como é que funciona a maquininha? Então tem coisas que de fato tu não vai ser necessário que tu entenda. Sim. Mas é legal estar ciente das mudanças, como que elas vão estar tocando os teus negócios. Prestar atenção, né? Prestar atenção. Porque ninguém aqui quer ser Kodak, né? Exato. Vem lá, Vai ter exemplo. e vai. Não, é do meu jeito e não tem outro jeito. Tá, toma então. E assim, essas coisas tracionam numa velocidade impressionante. Sim. Então, é muito legal poder estar observando. Muito obrigada, quem está escutando até aqui. Qualquer dúvida é só me chamar no LinkedIn. Lia Tomás e Suzin, mas Lia Suzin deve aparecer. Deve aparecer. Se não aparecer, eu vou estar comentando Vai tá aqui. ali no Salsicha Sentar. Então É isso aí. vai tá tudo É isso aí. certo. Vai estar lá no canal, com certeza. Comentem, compartilhem. Aí, boa. Beleza? Ah, boa. Obrigado. É isso aí. Gente, Lu, obrigado pela Obrigada parceria, né? pela Valeu mais uma parceria vez. também. A gente agradece todo mundo que tá acompanhando aí. Como a gente fala, né? Lembrando, se Indica, inscrevam no isso aí, Lia já canal, reforçou. olhem os links que a gente vai deixar ali Deixa embaixo dúvida nos também, comentários. Ah, se a gente precisar trazer mais algum assunto pertinente a essa parte financeira de interesse também que vocês queiram, Lia também vai estar à disposição para trocar uma ideia. E a gente agradece mais uma vez. Valeu, até o próximo episódio aí, a gente vai se ver no Tchauzinho, canal. Obrigada. Até, valeu. Até.